Olá, já tem gente chegando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre autocontrole. Essas lives que eu venho fazendo para vocês sobre Desafio 21. O que é o Desafio 21? Um grupo de WhatsApp fechado, restrito, exclusivo, onde durante 21 dias vocês serão desafiados por mim a colocarem em prática a inteligência emocional dos participantes, né? Através de técnicas, ferramentas, atividades, então através de desafios que vão potencializar sua inteligência emocional dentro dos 5 pilares da inteligência. Nós já vimos o pilar da autoconsciência, já vimos o pilar da automotivação, né? Oi, Bia! Oi, Ana! Tudo bom? Lucas, tudo bem com vocês? Bem-vindos! Tem bastante gente chegando. Vão chegando, vão sentando, podem ficar à vontade. E hoje nós vamos ver o pilar do autocontrole, né? Primeiro de tudo, o que eu quero dizer para vocês sobre autocontrole é que às vezes a gente pensa... Essa imagem aí é a imagem que eu usei no domingo, lá quando a gente falou dos 5 pilares. Nós falamos de todos. E essa imagem, ela estava dentro do autocontrole. Muitas vezes a gente tem esse negócio de controle em nós, que a gente tem que controlar o outro. Ou controlar situações. Preciso controlar essa situação, preciso controlar essa pessoa, preciso controlar meu chefe, preciso controlar meu filho, preciso controlar não sei o que, não sei o que. Não, não é esse tipo de controle. O autocontrole, como o nome mesmo diz, é você se controlar. É um autocontrole que vem internamente. Você tem que se controlar. Suas emoções. O que é esse autocontrole? É a clareza do que está acontecendo, né? Olha essa foto aí, como a gente percebe, né? Tem 2 pessoas aí bravas, alteradas, a gente vê pela imagem. E a pessoa que está ali no centro está plena. Pode ser que você não esteja fazendo esse movimento, né? Com as mãos e com os olhos fechados e tal. Mas às vezes na posição que você está, aonde você está, você começa a exercer comandos de autocontrole. Você começa a se controlar. Por que isso? Por que eu tenho que me controlar, né? Porque você não pode controlar o resto. Você nunca vai conseguir controlar situações externas, pessoas, os comportamentos, aonde você está. Por quê? Você não sabe quem que é a outra pessoa. Às vezes você a conhece, mas não a conhece na essência. Ou às vezes não conhece, não sabe a situação que ela tá passando, se é um dia bom, se é um dia ruim, o que aconteceu com ela. Então, essas coisas externas, como a gente não tem controle, o que a gente faz? A gente para de querer controlar. Simples assim, a gente deixa fluir, a gente deixa acontecer e vamos nós, com a nossa autoconsciência, com a nossa automotivação e o nosso autocontrole, resolver as situações que chegam para nós de fora e que a gente não pode controlar. Então, nós não podemos controlar as situações de fora? Não. Então, nós vamos controlar as nossas emoções. Essa eu consigo, porque está dentro de mim, porque me pertence, né? Eu perguntei um dia aí para vocês, né? Aonde está a sua paz? Onde está depositada a sua paz? Porque se ela estiver fora de você, qualquer cidadão que chegar vai levar embora. Quando a gente fala às vezes, fulano veio aqui e tirou minha paz, não sei quem veio aqui e tirou minha paz. É porque ela não está em você. Quando ela está dentro de você, quando a paz está depositada dentro de você, não tem ninguém que tire, porque ela é sua. Ela está ali e ninguém vai tirar. Então, esse autocontrole, a paz, ela faz com que a gente também faça dentro das situações, das pessoas. Neuci, você está tentando entender? Que maravilha, que saudade de vocês. Beijo, beijo para você, para o José, saudade de todos. O que acontece a sua parte interior, né? Você começa a fazer um filtro, uma clareza, né, das situações que vão acontecendo. Olha essa imagem aí, olha só quantas coisas divididas, né? Alguma coisa assim que lembra luz, outra coisa que lembra emprego, outra coisa que lembra ideia, outra coisa que lembra pessoas,
outra coisa que lembra situações. Ou seja, você começa a fazer um filtro das coisas que chegam. Se é pra você, se não é pra você, se tem jeito, se não tem jeito. Ah, mas isso é difícil. Claro que é. Tem que fazer todos os dias um exercício até se tornar um hábito. E quando se torna um hábito, você vai fazendo em modo automático. Quando você vê, você está sorrindo por dentro, sorrindo sozinha. Sorrindo sozinho de falar, meu, contornei a situação. Não tô nervosa, não tô ansiosa, não tô em pânico, não tô brava e muito menos com raiva. Consegui, quando você vê, você já tá fazendo isso, porque você consegue, através das técnicas, das ferramentas, fazer esse filtro emocional. Se o que tá chegando é pra você ou se não é pra você. Hoje eu vou falar pra vocês de um estudioso, o nome dele é Walter Mischel. Na década de 60, no fim da década de 60, ele fez um experimento, né, sobre autocontrole. Por que ele tá aqui no sofá, né, na foto aqui cheio de marshmallow? Porque o teste dele ficou conhecido como o teste do marshmallow. Como que funcionava, né? Então, o Mitchell, esse estudioso, era um psicólogo de Stanford, e nessa universidade de Stanford existia ali dentro uma pré-escola. Nessa pré-escola estudavam os filhos dos professores universitários e os filhos dos demais funcionários, frequentavam essa pré-escola. E aí ele resolveu fazer um experimento com crianças entre 4 e 5 anos, para ver a parte de autocontrole, recompensa, essas coisas. E o teste ficou sendo conhecido como teste do marshmallow, porque o que ele fazia? Ele colocava um prato para a criança, sentava a criança numa mesa, colocava o marshmallow ali e falava assim para a criança, esse marshmallow é seu e eu tenho uma atividade, uma tarefa para fazer por 15 minutos, eu vou me retirar. Se você não comer esse marshmallow durante esse tempo que eu estiver fora, quando eu voltar, você ganha mais um. E aí você terá 2 marshmallows para você comer. Aí ele passava esse comando, essa regra aí para a criança, né? E saía da sala. E aí o que ele observou? O que ele observava, né? Algumas crianças imediatamente pegavam o marshmallow e comiam, né? Imediatamente. 1/3 mais ou menos das crianças fazia isso. Pegava o marshmallow e já comia. E as demais queriam o segundo marshmallow. Mas ele tinha sido claro, né? Pesquisador, falou, olha, depois dos 15 minutos que eu voltar da tarefa que eu tenho para fazer, se esse marshmallow estiver aqui ainda, então você vai ganhar mais um e vai ficar com 2. Bom, e muitas crianças conseguiram o segundo marshmallow, resistiram à tentação, né, de não comer o primeiro em busca da recompensa, fizeram um controle em busca da recompensa de ter mais um marshmallow. O que mais chamou a atenção do Walter Mischel nessa pesquisa foram os mecanismos que as crianças utilizavam para não comer o marshmallow. Algumas crianças começavam a cantar, brincar com os dedinhos, cantar a musiquinha que eles conheciam. Teve uma criança que se enfiou debaixo da mesa para não ver o marshmallow, ficou embaixo da mesa lá esperando o tempo passar. Teve criança que falou sozinha, que brincou com os pés, brincou com as mãos, batucou na mesa. Então isso chamou a atenção dele, que eram mecanismos que as crianças faziam para passar, vamos dizer assim, a tentação daquele momento. Elas ficavam ao mesmo tempo focadas, né, porque elas precisavam se distrair, focadas no marshmallow para poder ganhar outro. Enfim, a pesquisa aí, ele anotou, né, todos os procedimentos, as ferramentas que as crianças utilizaram e tudo mais. Mas ainda, o mais interessante dessa pesquisa foi que ele acompanhou essas crianças 12, 14 anos depois desse experimento. E ele observou então que essas crianças já e adolescentes, jovens, as crianças que tinham imediatamente pegado o marshmallow e comido, eram crianças que tinham problemas de relacionamento, introvertidas, problema com bullying, problemas cognitivos, acadêmicos, não iam tão bem na escola, tinham medo das provas, enfim. E as crianças que tinham arrumado mecanismos e ferramentas para ficarem ali
concentradas, focadas e ao mesmo tempo, né, se distraindo para conseguir a recompensa, eram crianças que tinham mais destreza nas relações sociais, mais desenvoltura na escola, na parte acadêmica. E aí ele acompanhou essas crianças por mais alguns anos até essas crianças se tornarem adultas. E as crianças que tinham mais sucesso ao esperar pelo segundo marshmallow eram adultos que também tinham seus empregos, sua vida estável, eram felizes e equilibrados emocionalmente. E as outras crianças não, né? As outras crianças já tinham problemas de relacionamento, empregos assim não tinham conseguido boas vagas, eram desequilibradas, enfim. Então esse estudo, né, ao longo das décadas, o Mitchell, ele faleceu no ano retrasado, ele publicou um livro sobre isso, então o estudo dele é bem conhecido até, né, depois vocês dão um Google aí para ler inteiro, chama Teste do Marshmallow. E então o que ele observou? Que 12 anos depois, 14 anos depois, 16 anos depois, as crianças tinham, vamos dizer assim, problemas de relacionamento, problemas emocional, coisas que tinham sido adquiridos na infância. Então, recadinho de novo aí pro papai e pra mamãe, né? Se nós não estivermos equilibrados emocionalmente, os nossos filhos também se desequilibrarão, ou seja, também terão problemas de relacionamento na sua infância, na escola, né? Então, a importância da inteligência emocional é para nós e para todos que estão ao nosso redor. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, essa clareza, esses procedimentos acompanham a nossa vida aonde quer que a gente vá e qualquer coisa que a gente vai desenvolver. Falando sobre autocontrole, não sei se vocês conhecem essa fábula do Esopo, a raposa e o lenhador. É uma história, uma metáfora. Foi contada originalmente pelo Esopo e depois publicado em várias versões. Essa história aí, né, não é minha, mas meu é o jeito de contar. Sobre um lenhador que vivia na sua casa com uma raposinha de estimação, criada com ele desde pequenininha, e a sua filhinha, que tinha 1 aninho e meio. E esse lenhador, por acaso ali do destino, algo aconteceu com sua esposa e tudo mais, e ele vivia sozinho, só ele, a raposinha e a filhinha. E esse lenhador acordava pela manhã e cuidava do bebê e tudo mais, e ia fazer seus afazeres na floresta, né, cortar a lenha, separar e tudo mais, ia trabalhar. E deixava a raposinha cuidando do bebê. A raposinha era dele desde pequena, de sua total confiança, e ele deixava então a raposinha tomando conta do bebê. Os vizinhos, os amigos, viviam falando para o lenhador: lenhador, cuidado, não deixa essa raposa com seu filho. A raposa é um bicho selvagem. A hora que ela, né, sentir fome, acontecer alguma coisa com ela, ela vai comer o bebê. E o lenhador falava: não, ela é minha raposinha de estimação, eu conheço, ela jamais vai fazer isso, né? Imagina. E os vizinhos falavam: lenhador, cuidado, não faça isso, a hora que ela sentir fome, ela vai comer a bebê, ela vai matar a sua filhinha. E o lenhador, assim, ficava pensativo, mas não ligava muito para o que as pessoas falavam, porque ele conhecia a raposinha, né? E sabia que ela iria tomar conta da bebê, como todos os dias ela fazia. Todos os dias o lenhador chegava, né, e via a raposinha sorrindo para ele, contente, né, que tinha tomado conta da bebê, e os dias foram se passando. O lenhador nessa mesma rotina. Os vizinhos não paravam de falar para ele: cuidado, lenhador, a raposa é um animal selvagem, a hora que sentir fome vai comer seu filho, vai comer sua bebê, cuidado. E aí os dias foram se passando e um dia ele tinha trabalhado muito, estava muito cansado, exausto do trabalho, exausto dos falatórios dos vizinhos e tudo mais. E quando ele chegou em casa, abriu a porta da sua casa e viu a raposa sorrindo como sempre, só que a boca dela estava toda ensanguentada
e da porta do quarto da bebê vinha um rastro de sangue. Ele suou frio a hora que viu a cena e, sem pensar duas vezes, meteu o machado na cabeça da raposa e a matou. Ele entrou então no quarto desesperado e encontrou a sua bebê, a sua filhinha, dormindo tranquilamente dentro do berço e ao chão uma enorme cobra morta. O lenhador então enterrou a raposa e o machado juntos e chorou, chorou, chorou e prometeu que a partir daquele dia não ia mais se guiar ou pensar pela cabeça das outras pessoas. Ele ia se guiar pelo seu coração. Essa história, né, nos mostra, essa parábola, nos mostra o problema de você não ter autocontrole. Né? A gente ouve, como eu falei no início, aí a gente ouve muita coisa de fora. As pessoas falam coisas para nós nos deparamos com situações diferentes. A gente liga o jornal, eu nem ligo, mas faz mais de 20 anos, mas quem assiste, liga o jornal e ouve aquele monte de coisa. Às vezes 4, 5 jornais dão 4, 5 informações diferentes do mesmo fato acontecido e às vezes a gente não sabe o que pensar, o que fazer, ficamos confusos, vamos ficando ansiosos. E essa metáfora, essa história, o que ela mostra pra gente? A importância do autocontrole, a importância de parar primeiro e analisar e filtrar primeiro aquela situação, o que está acontecendo, antes de agir por instinto ou imaginar que algo está acontecendo dessa maneira, da determinada maneira. Hoje a gente tem um nome bonitinho para mentiras, né? Para mentiras, para enganações. O nome agora é fake news, né? O pessoal dá um nome bonito, assim, para não ficar muito... Um nome fofo, né? Coloca o nome lá de fake news. O que são essas fake news? Gente, são mentiras. E por que elas vão chegando nos celulares de um monte de gente, nos computadores de um monte de gente, vão chegando nos falatórios, nas conversas, na sociedade? Porque as pessoas não têm o autocontrole de filtrar, de investigar, de parar para pensar, vão metendo o machado na cabeça da raposa, né? Como diz a história lá. Ao invés de parar, pensar, analisar o que está acontecendo, da onde está vindo essas informações, né? Então a gente tem muito esse problema hoje em dia, e aí o nome bonitinho, fofo aí, fake news, né? Coloquei essa frase do Leonardo da Vinci, não sei se vocês conhecem, não se pode possuir maior governo, nem menor, do que o governo de si mesmo. O autocontrole é o governo de si. E por que eu tenho que me governar? Por que eu tenho que me autogovernar? Porque o resto eu não posso, eu não consigo. São situações exteriores a mim. E aí toda vez que eu tento controlar o que está fora de mim, dor. Eu vou sofrer, eu vou ter dor de estômago, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter problemas às vezes de ansiedade, de depressão. Vou ter um monte de problemas relacionados à emoção, relacionados a sentimento. Por quê? Porque simplesmente não dá para controlar, gente. Ah, mas eu tenho que aceitar? Não! 10% é o que acontece, 90% é como você reage a isso. Eu tenho que aceitar? Não, se for escolha sua aceitar, aceite, tá tudo bem. Se for uma decisão sua não aceitar, não aceite. Mas pense, analise, reflita, coloque um filtro, tenha clareza para investigar o que tem importância e o que não tem importância. Outra frase aí de Sêneca, filósofo antigo, né? O governo mais difícil é o governo de si mesmo. Porque quando você governa a si mesmo, quando você tem o seu autocontrole, ele também não vem de qualquer maneira. Você precisa ter conhecimento das suas emoções, ter aptidões, ferramentas, posturas para guiar, para monitorar a sua inteligência emocional. O desafio 21, esse do grupo fechado de WhatsApp, que começa no dia 13, ele faz exatamente isso. Ele começa a treinar mesmo os participantes a ter governo de si mesmo, a ter autocontrole, a começar a separar o que é para mim, o que não é para mim, o que serve, o que
verdadeiro ou não, porque enquanto você está querendo controlar o externo, você vai sofrer. Esquece do externo. Controle você, o interno, com suas opiniões, com as suas decisões, com as suas escolhas. Olha essa imagem, né? É um provérbio chinês, essa imagem é de um provérbio chinês muito famoso. A gente pode deixar, ou a gente não pode impedir que os pássaros voem ao redor da nossa cabeça. Não tem como impedir isso, né? Eles vão voar ao redor da nossa cabeça. Que são as situações, o quê? Externas, que são as situações que estão fora de nós, comportamentos das pessoas, situações que acontecem. Essa Covid-19, por exemplo, a gente tem controle certinho da situação? Não tem, gente. Nós precisamos fazer nosso controle, o autocontrole nosso. Eu não vou sair, ou eu vou sair, tome a sua decisão, tome a sua escolha, lembrando que sempre depois tem uma consequência. Ah, mas o fulano disse aquilo, o cicrano disse aquilo lá, aquilo. Então leia tudo, né? E retenha o que é bom, o que faz sentido para você. Leia-se com notícias que tem fonte, né? E não, eu tô falando da Covid-19 porque tá aí no momento, mas tantas outras coisas, tantos outros fatores que a gente precisa investigar, que a gente precisa primeiro investigar e saber o que está acontecendo antes de surtar, né? Então, os pássaros vão voar na nossa cabeça, a gente não tem muito o que fazer, mas nós não podemos deixar que eles façam ninhos. Esse é o provérbio chinês, eles vão voar aí em volta da cabeça, mas fazer ninho na cabeça não. Tem gente que permite, né, que os passarinhos façam ninho? Sim. Aí as pessoas ficam confusas, não sabem o que fazer, não sabem tomar as decisões, não conseguem filtrar o que está acontecendo, não tem clareza. Por quê? Porque ouve todo mundo ao invés de ouvir a voz do seu coração, a voz do seu conhecimento, ao entender, né, começar a separar lá o que é um fato, o que é um boato, o que é conhecimento e o que é informação, né? Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Tem uma história que fala que o mestre daria a sua última aula aos seus discípulos no alto de uma montanha. E acho que até já contei isso aqui para vocês, né? E ele, no alto lá da montanha, ele falou, vou dar aula para vocês amanhã lá no alto da montanha. Amanhã eu espero vocês lá e quero que vocês coloquem os feijões, 5 feijões em cada sapato. Aí no dia seguinte, um dos discípulos subia com muita dor, com muita dificuldade, né? E o outro foi calmamente subindo, com tranquilidade. Quando chegou lá em cima, aquele que estava com muita dor nos pés, olhou para o outro e falou, você não colocou os feijões, né, no sapato? Ele falou, claro que eu coloquei, o mestre pediu para colocar, eu coloquei 5 grãos em cada sapato. E ele não acreditou, ele falou, mas viu, como que você subiu aqui de boa, tranquilo, sem acontecer nada, sendo que eu tô com os meus pés que estão me matando, os feijões estão machucando os meus pés. E aí o discípulo então respondeu, é que ontem à noite eu cozinhei os feijões. Essa é a diferença entre informação e conhecimento. O mestre deu uma informação, coloque 5 feijões em cada sapato. O discípulo pegou a informação, colocou e subiu. O outro pegou a informação, transformou em conhecimento, cozinhou os feijões, colocou os feijões macios, cozidos, dentro do pé. O máximo que aconteceu ali foi ele ficar com a meia melada, com o pé melado, mas não passou por dor. Porque quando a gente não transforma a informação em conhecimento, dor. Quando a gente não filtra o que está acontecendo ao nosso redor, dor. Quando a gente não separa o que pertence ao outro, o que pertence a mim, o que eu não posso controlar do que eu posso, dor. Para encerrar, eu quero falar para vocês as 4 leis da espiritualidade da Índia, né? Eu gosto muito dessas 4 leis, que eu acho que resume, vamos dizer assim, o que falta para que a gente coloque em prática o nosso autocontrole. A primeira lei é, a pessoa que chega é a pessoa certa. A pessoa que vem é a pessoa certa. Aí uma vez eu estava numa palestra e falei sobre essas leis, aí uma pessoa falou assim, nossa, até o sem noção lá, falou um palavrão, do meu ex-marido, ele veio, ele é a pessoa certa, então como assim a pessoa que chega é a pessoa certa? E uma pessoa que é terrível para nós, que só nos fez mal, não sei o que e tudo mais. A pessoa que chega é sempre a pessoa certa, mesmo a pessoa que nos causa
o que a gente pode julgar de dor nos causa mal, porque o que essa pessoa veio para, por que ela é certa? Porque ela veio nos ensinar alguma coisa. No caso, essa pessoa, né, que estava lá na palestra, que falou até o meu ex-marido e tal, provavelmente ela aprendeu com essa pessoa, com esse ex-marido dela, que ela merecia ser mais feliz no casamento, que ela merecia ter uma pessoa diferente ao lado dela. Por isso que ele se tornou ex-marido, né? Então ela aprendeu com essa pessoa que era ali o marido dela, ela aprendeu a querer coisas diferentes, vamos dizer assim. Então, a pessoa que chega é a pessoa certa. Mesmo aquela pessoa cri-cri que a gente fala, né? Aquela pessoa encrenqueira, a pessoa barraco, ela vem nos ensinar alguma coisa, vem nos ensinar às vezes a não se comportar como ela, ou às vezes ela precisa de ajuda, né? Tem um filme lá do Morgan Freeman, acho que é da Arca de Noé, e tem uma cena do filme que ele começa a perguntar para outra personagem: se você pedir paciência para Deus, você acha que ele vem e vai te derrubar um monte de paciência? Ou ele vai te dar situações, ele vai te dar acontecimentos que vão fazer com que você exercite a sua paciência? Se você pede uma família unida no amor, você acha que ele vai despejar um amor ali do nada? Ou ele vai propor situações, vai propor acontecimentos que façam com que a família se una mais? Então é mais ou menos isso, né? Eu pedi um monte de coisa para Deus, ele não me deu nada do que eu pedi, mas ele me deu tudo que eu precisava. Já ouviram isso? Porque às vezes a gente pede o que a gente quer, mas o que a gente quer geralmente não é o que a gente está precisando. Essas leis mostram isso para nós. Então, a pessoa que chega é a pessoa certa. Então, como e quando que eu vou reclamar de uma pessoa? Nunca mais. Nunca mais eu vou reclamar de ninguém, porque a hora que uma pessoa, por exemplo, mentiu para mim, ou me enganou, ou causou um dano, meu Deus, essa pessoa, ela veio na minha vida como uma pessoa certa, ou seja, ela veio para me fazer progredir, ela veio para me fazer evoluir, crescer. A segunda lei, o que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido, né? Porque as coisas acontecem, às vezes a gente fica, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse feito isso 5 minutos antes, se eu tivesse ligado para não sei quem, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse aceitado. Então a gente fica com esse problema aí de às vezes querer mudar uma situação, querer mudar o passado. E o que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido, não poderia ter sido diferente. Então serve pra gente já trabalhar o que aconteceu, aceitar o que aconteceu e trabalhar a partir daí. E se autocontrolar a partir daí, não, aconteceu, acabou. E agora? O que eu vou fazer? Porque se você ficar, mas se eu tivesse, você vai ficar se lamentando, reclamando e não vai resolver a situação. A outra lei, a terceira, é toda vez que você iniciar algo, é o momento certo. Então, quando você decide iniciar alguma coisa, quando você se compromete a iniciar algo, esse momento é o momento certo de se iniciar. Então, você deve criar um hábito e não interromper. Às vezes você começa a fazer alguma coisa, um exemplo, começa a fazer uma faculdade. Você decidiu começar e começa a fazer e vai, aí começam as pessoas, mas você tá estudando, mas pra quê? Nossa, para com isso, olha, não. Se você decidiu e começou, esse é o momento certo, faça. E a última lei, a quarta lei, quando alguma coisa termina. Terminou? Terminou. Acabou. Não há lamentos, né? Não há reclamações e você deve acertar e ter o controle de que aquilo acabou, terminou. Terminou, acabou. Quando alguma coisa termina, termina. É dali pra frente. Concordam comigo que a hora que a gente analisa assim essas 4 leis, a pessoa que vem é a pessoa certa. O que aconteceu, a única coisa que poderia ter acontecido. Toda vez que você quiser iniciar algo é o momento certo e quando alguma coisa termina, termina. Concordam comigo que é o fim para sempre das nossas reclamações? Nunca mais a gente vai reclamar de nada. Nós vamos substituir as nossas reclamações por ações, por autocontrole, por pensamentos que nos levem às soluções das coisas.
A gente não vai mais, ai, por que que essa pessoa veio? Por que que isso aconteceu? Por que, Deus? Por quê? A gente não vai mais ter essa postura de reclamar. Nós vamos ter aquela postura lá que eu falei com vocês na quinta-feira, da autonomia, do protagonismo, da postura de enxergar as coisas a serem feitas, resolvidas, a fazer com ação, com determinação, com automotivação, com motivo para ação. Falei para vocês que hoje, né, esse pilar do autocontrole era um dos mais importantes. Percebem como ele complementa os outros, ele faz com que os outros realmente aconteçam, corroboram com a intensidade dos outros, né? E aí o que eu consigo com o meu autocontrole? Equilíbrio. A razão não vai pender de um lado e a emoção não vai pender do outro, né? Eu vou ter um equilíbrio o tempo todo para garantir ali que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, em equilíbrio, porque eu vou esperar, talvez eu vou até manter o meu silêncio, a minha calma, como a imagem ali que a gente viu, a outra imagem ali daquele cara ali no meio da gritaria, e ele ali pleno, sereno, em equilíbrio, né? E aí, quando a gente tem esse equilíbrio, leva em conta essas leis aí que a gente viu, a gente para mesmo de reclamar e começa a achar soluções, ações, começa a agir ao invés de se acovardar, né? Eu vou terminar, né? Vou falar para vocês uma frase que eu ouvi da minha querida amiga Beatriz Gundzel. Ela estava numa palestra, eu estava participando, ela estava dando essa palestra, eu estava ouvindo, e aí ela perguntou para a plateia, e agora eu pergunto para vocês, se vocês quiserem responder aí nos comentários, né? Qual é o antônimo ou o contrário da palavra morrer? Qual é o contrário de morrer? Se vocês quiserem colocar aí, quem está assistindo, digitar, tô vendo a Luz aí, a Kathleen, a Jéssica, a Bel, tem bastante gente aí. Quem que tá aí mais? A Eliane, né? Então quem quiser aí responder, Simone, também tô vendo aí. O contrário de morrer, o antônimo, né? Quem foi nessa aula lá da escola do contrário, dia, noite, bom, ruim, bem, mal, enfim. O contrário das palavras. O contrário de morrer, num primeiro momento as pessoas respondem que é viver. O contrário de morrer é viver. Mas não. Quando você coloca numa ponta aqui o morrer, o contrário na outra ponta está o nascer. O contrário de morrer é nascer. E toda essa trajetória entre o nascer e entre o morrer é viver. Então, o contrário de morrer é nascer e a caminhada é viver. Bom, se viver não é o contrário de morrer, eu perguntei qual que é o contrário de morrer? É viver? Não, viver é a trajetória, né? Né, Bel? A Bel colocou aí, viver? Não, porque morrer aqui, contrário, nascer. Viver é a trajetória. Sabem qual que é o contrário, então, de viver? O contrário de viver é reclamar. Então, guardem essa aula de antônimos. O contrário de morrer é nascer. O contrário de nascer, morrer. E o percurso é viver. O contrário de viver é reclamar. Então, quando eu não tenho autocontrole, nem autoconsciência, nem automotivação, não tenho destreza na minha inteligência emocional, ao invés de viver, eu parto para a reclamação. Eu reclamo de tudo, de todos, em dias pares, ímpares, por tudo e por nada. Então, eu quero desafiar vocês. Passe 24 horas sem reclamar e veja como a vida começa a mudar. Passe 24 horas, faça um teste. Não sei que horas são agora, sei lá, quase 19 horas. Passe as 19 horas de hoje até as 19 horas de amanhã sem reclamar. E pasmem, né? Tem gente, eu fiz esse desafio uma vez, é um dos desafios também do desafio 21, depois a gente dá feedback e tudo mais.
E tem gente que se assombra e fala, caramba, eu sou muito reclamona. Tem gente que depois veio falar pra mim, Ju, eu reclamo desde a hora que eu abro o olho, desde a hora que eu saio da minha cama, eu já começo a reclamar. Meu Deus, eu não acredito, né? Então faça esse teste, faça esse autodesafio de ficar 24 horas vivendo, de ficar 24 horas com autocontrole, com automotivação, de ficar 24 horas sem reclamar de nada. De nadinha, né? Então a situação vem, como que eu não vou reclamar de nada, gente? Pelo amor de Deus, você não vai reclamar de nada, porque a pessoa que vem é a pessoa certa, porque aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, porque quando você decide começar alguma coisa é o momento certo, e quando alguma coisa termina, termina. Então, você não vai reclamar de nada, pessoa. Desafio 21, começa dia 13 de abril, eu estou desesperada, ansiosa. A primeira turma terminou e eu estou sem os meus desafiados para provocá-los. Mas começamos outra turma no dia 13. O link tá aí em cima na descrição. Quem quiser participar, ainda tem vaga, clica no link, garanta lá a sua vaga, que no dia 13 nós estamos começando com tudo, com os nossos desafios durante 21 dias, o tempo certo, o correto, o adequado para mudar um hábito. E mudando o hábito, você vai transformar a sua vida e vai ser um processo libertador, né? O pessoal que participou, eu só tive feedback positivo, o pessoal gostou muito, até a gente querendo fazer de novo. Falei, gente, mas vocês já fizeram? Não, eu quero fazer de novo. Aquela angústia, e vai ser muito bom, eu tenho certeza. Gente, nós nos vemos na terça-feira com o quarto pilar da inteligência emocional, empatia. Eu espero vocês na terça, às 18 horas. Pode deixar que eu mando um recadinho para vocês. Muito obrigada pela companhia até agora. Simone, será que você consegue? A Simone tá, gente, será que eu consigo? Consegue, não reclama do que eu falei para não reclama. Consegue, eu consigo. Fábia também vai conseguir. Fé, foco, força, vai todo mundo conseguir. 19 horas de agora até as 19 de amanhã, 24 horas sem reclamar, eu conto com vocês, hein? Até terça-feira. Beijos!